Amém? Então abra a tua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Antes de tudo, eu não quero ser mal educado. Talvez você congregue somente no domingo e você nem me conhece. Estou aqui falando para você, meu nome é Tiago, sou pastor aqui no centro junto com o pastor Paulo, com o pastor Vilmar, com o pastor Antônio, com o pastor Pedro, com o pastor Rubens. Mas normalmente a gente está aqui no sábado, né? E a gente está muito alegre em ver que tanto no sábado quanto no domingo, que são os cultos principais, o culto de família, né? Nós temos visto o crescimento. Hoje de manhã estivemos lá na sede, todos os pastores, os obreiros, e vimos o quanto Deus tem abençoado a sua igreja, não é a nossa igreja, porque nós que estamos aqui somos igreja. Então o quanto Deus tem alcançado as pessoas, transformado a vida delas. Amém? Efésios 6, no capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Até aqui. Aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, e desde o início ele traz algumas questões, e das quais estão resumidas aqui neste final. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa parte aqui, esse resumo, né, ele começa dizendo quanto ao mais, ou seja, por final, encerrando, concluindo aquilo que estou escrevendo para vocês. Eu quero dizer o seguinte, né? Sede fortalecido no Senhor, e assim ele vai, né? Este trecho da Escritura no livro de Efésios, ele mostra claramente que nós vivemos constantemente em guerra, em batalha, contra as forças malignas, né? E aqui o apóstolo, ele descreve como nós lutamos esta guerra, e como nós fazemos para vencer essa guerra, porque na verdade essa guerra já está vencida. No momento em que Cristo foi até a cruz e disse: tudo está consumado, ali estava declarada a nossa vitória, porque a partir de então, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus e reconhece o sacrifício dele na cruz, este passa a ser salvo, este passa a ter o seu nome escrito no livro da vida, e garante a eternidade com Deus. Na verdade, fomos todos criados para vivermos com Deus, para termos relacionamento com Deus, mas através do pecado, isso nos foi separado, fomos separados da presença de Deus através do pecado. Então ali em Cristo essa vitória foi consumada. Entretanto, nós ainda vivemos neste mundo, esperando o dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja de maneira gloriosa, e todos nós precisamos ansiar por esse dia. Nós precisamos acordar pela manhã dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. A volta de Cristo não pode nos trazer temor, a volta de Cristo tem que nos trazer esperança, alegria. Nós precisamos compreender isso. E aqui no verso 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder.
É um versículo pequeno, e por menor que ele seja, ele já traz muitas lições aqui dentro dele. Se a gente for ler ele na NTLH, diz o seguinte, para terminar: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. O mesmo versículo, entretanto, numa versão diferente. Nós precisamos compreender, nós, igreja, nós como cristãos, lavados e remidos no sangue do Senhor, nós precisamos compreender que no dia em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, instantaneamente o Espírito Santo entra em nós e habita em nós. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Muitas pessoas, e aqui eu falo com muito pesar e tristeza, muitas pessoas têm vivido indo à igreja, um congregar religioso. Nós temos assistido isso, e sempre foi assim, sempre, não a maioria, mas a gente enxerga ainda pessoas indo na igreja, de maneira religiosa. Vou lá, e de preferência para ser visto pelos homens, mas a sua vida interior não consegue ser transformada. Quando na verdade, a gente tem percebido que a pessoa que vive assim, vindo ao prédio, este prédio aqui, daqui a pouquinho nós terminaremos o culto, algumas pessoas ainda ficam, mas lá por volta de 11h30, meia-noite, não tem mais ninguém aqui. O prédio por si só não faz nada. Tem muitas pessoas que dizem: vou à igreja, como se aqui estivesse, essas colunas tivessem poder. Não, a igreja somos nós. No momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu recebo a salvação, instantaneamente o Espírito Santo entra em mim, e eu passo a fazer parte da sua igreja. Eu sou chamado de corpo, o corpo de Jesus Cristo. Então todos nós juntos, quando nos reunimos para congregar, para cultuar o nosso Senhor, nós como igreja, o poder é derramado sobre as nossas vidas, e não sobre um prédio, e não sobre a vida de quem está aqui ministrando. Desculpe, nós não somos nada. Nós, pastores, estamos aqui, fomos sim, reconhecemos o chamado de Deus sobre as nossas vidas e honramos ao Senhor por isso, mas não é de nós que vem absolutamente nada. O mesmo poder que opera em mim é o poder que opera em ti, porque você recebeu o Espírito Santo, e cada um de nós temos uma missão, um propósito, um chamado. Nós podemos ser chamados para funções diferentes. O próprio livro de Efésios fala isso. Se você quiser ler um livro rápido, 6 capítulos, você consegue ler ele ainda hoje de noite, e te incentivo a fazer isso quando chegar na sua casa. Porque somos a igreja do Senhor Jesus, e a uns é dado o dom de pregar, a outros é dado o dom de evangelismo, a outro dom de profeta, e assim vai, apóstolos. Por isso que nós temos várias funções, e se você tem um desejo de trabalhar, existe trabalho para todos nós aqui na igreja. Em todas as igrejas, estou falando igreja, a igreja de Cristo, porque pessoas precisam ser alcançadas. Amém? E um dos propósitos da carta de Paulo aos Efésios é mostrar a intenção, uma das intenções secretas de Deus sobre nós, sobre a igreja. Isso está lá em Efésios 1, depois nós vamos ler, lá no primeiro capítulo de Efésios. E quando essa intenção secreta de Deus, ela é tornar todos nós como corpo, para expressar a plenitude de Jesus Cristo na face da terra. Então, quando diz torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor, na NTLH, isso mostra uma vida de relacionamento. Torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos, próximos, uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Com isso nós seremos fortalecidos. Ou seja, nós estamos no momento em que entreguei minha vida para Jesus, já falei, o Espírito Santo habita em mim.
eu passo a ser parte da igreja de Cristo na terra. E a partir de então eu passo a ser preparado, como se eu estivesse sendo treinado como um soldado mesmo. Que nós estamos aqui falando da armadura, e nós vamos ver já algumas comparações que o apóstolo Paulo faz, né, com um soldado romano. Ele usa algumas ferramentas, algumas vestes e armas desse soldado, para comparar, né, a nossa fé. Então, a oração, ela é a maneira com a qual nós lutamos. Talvez nós vemos aqui, né, as armaduras de Deus, como já lemos, e pensamos, vou ter que ir para a batalha. Não. A nossa batalha não é contra pessoas. A nossa batalha, ela é espiritual. E a maneira pela qual nós batalhamos é através da oração. A oração, a súplica, a intercessão. Mas isto requer uma vida íntima. Uma vida íntima na presença do Espírito Santo. Amém? O verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui fica muito claro a preparação para essa batalha, a preparação para essa guerra, onde ele usa, como já falamos, essa metáfora baseada no soldado romano. E quando fala para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, está identificando claramente quem é o nosso inimigo. Você, assim como eu, tem um inimigo em comum. Todos nós temos um inimigo em comum, chamado Satanás. Através dele o pecado entrou no mundo, através da sugestão dele, sugestão de pensamentos lá em Adão e Eva, o primeiro casal, a primeira família, o pecado já entrou. Porque um dia Satanás foi expulso. Ele era um anjo responsável pela adoração nos céus, chamado Lúcifer. Só que um dia ele quis se tornar igual a Deus, e ninguém é igual a Deus. E a partir dali ele foi expulso do céu. Ele caiu do céu como um raio. E Jesus mesmo disse: eu vi Satanás caindo do céu. E quando ele caiu, ele está no mundo e vive até hoje tentando acabar com a minha vida e com a tua vida. João 10,10 fala: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, e essa é a intenção de Satanás sobre as nossas vidas. Mas Cristo veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, e nós não precisamos temer, porque o Satanás já foi derrotado, o diabo já está derrotado. Entretanto, ele ainda vive neste mundo. Mas Deus nos capacita a viver neste mundo, buscando a sua presença e vivendo dia após dia, aonde o diabo não pode nos tocar. Preste atenção nisso. O diabo não pode tocar em você se você entrega a sua vida para Jesus Cristo. Sim, é verdade que ele anda ao nosso redor, como um leão faminto, rugindo, esperando uma oportunidade para nos atacar. E se nós abrirmos brecha através do pecado, ele vem. E ele pode nos devorar, sim. Só que Deus nos capacita a vivermos uma vida de santidade. É Deus que nos capacita. Quando fala ali, né, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, nós estamos identificando claramente, então, quem é esse inimigo. E ele a todo momento está armando ciladas, armadilhas, para me derrubar e para te derrubar. E quando fala ficar firmes, demonstra que há uma continuidade temporal, ou seja, ficar remete a permanecer. Permaneçam firmes, ficar firmes, sempre firmes. Vamos ler de novo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E se a gente usa essa metáfora comparativa de um soldado romano, o soldado não dormia com a sua armadura. Quando é que ele colocava a sua armadura? Quando ele ia para a batalha, para a guerra. Só que aqui está dizendo, estamos falando do mundo e do reino espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, a todo tempo,
o diabo vai tentar colocar ciladas para nos derrubar, mas a todo tempo nós temos armas que foram entregues pelo Senhor para nos capacitar a vencer. Vamos adiante, verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero ler também na NTLH, eu gosto de fazer essa comparação. Mesmo versículo 12, na NTLH. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então já começa a ficar um pouquinho mais claro aqui quando a gente lê. Nós só precisamos lembrar de uma coisa: a nossa luta, ela não é contra pessoas. A nossa luta, ela não é contra seres humanos. Por mais que às vezes as pessoas digam que existe uma luta contra seres humanos, mas por trás de tudo isso existe o reino espiritual. E a nossa luta é sim contra o reino espiritual, contra as forças espirituais. O que quer dizer principados e potestades? Lembro que lá no início da minha conversão eu ouvia isso e demorei para ir pesquisar. Não tinha o Google na época. Hoje o Google a gente vai rapidinho no celular. Mal tinha celular. Faz algum tempo já que eu me converti. Principados e potestades são termos usados como referências a autoridades que governam domínios visíveis e invisíveis. E o Novo Testamento, ele revela uma hierarquia invisível de poderes do mal que enganam e manipulam o comportamento humano. Ou seja, fala que nas regiões celestes existem autoridades espirituais, porque nós vivemos num mundo de escuridão, o mundo jaz do maligno. Nós, embora sejamos salvos, embora estamos caminhando para o nosso foco, para a nossa salvação, para aquilo para qual fomos chamados, que é a salvação, a vida eterna, nós ainda vivemos nesse mundo. E nós percebemos que existe, sim, domínios de trevas que são constituídos. Ontem à noite eu não estava aqui no culto, estava em Viamão. E na volta eu passei por um lugar, ali na zona norte de Porto Alegre, um cruzamento muito grande que tem ali. E acontecia ali alguns rituais, tarde da noite já. Nós passamos, eu e a Mirella, e amarramos aquele trabalho. Amarramos aquelas forças que estavam sendo constituídas naquela região. E cremos que o diabo foi derrotado. Agora, constantemente isso é feito. E autoridades são constituídas, e domínios sobre vidas, pessoas que abrem as suas vidas para serem dominadas por essas autoridades espirituais, esses governos espirituais sobre a sua vida, em troca de sucesso, de fama, de dinheiro, em troca de talvez paixões. E muitas, eu já presenciei durante minha vida pessoas que buscaram isso para acabar com outros casamentos, para pegar aquela pessoa para si. E com isso entregam a sua vida, a autoridade de sua vida espiritual para demônios, para as trevas. Isso é triste. E essas autoridades, esses domínios, esses poderes, este governo espiritual, ele manipula as pessoas. Ele manipula o comportamento humano. Olha o que estamos enxergando nos dias atuais. E não só de agora, de sempre. A maldade, a desobediência, atentados, terrorismo. Ultimamente eu tenho visto pessoas que se dizem ser animais. Gente, não é porque são loucas, mas é porque existe uma autoridade sobre essa pessoa, uma amarra, porque essa pessoa um dia entregou a sua vida espiritual
ao domínio das trevas e que confundem esse pensamento, esse comportamento. Chega até a ser engraçado, mas eu me nego a rir porque é triste, porque essas pessoas estão escravizadas pelas forças malignas. Nos dias atuais, cada vez mais cresce a quantidade de pessoas que são defensoras de aborto. Não, eu quero viver livre. Se engravidar, tira. Eu e minha esposa já passamos por um aborto, já tivemos essa experiência. E quando eu vejo alguém defendendo esse tipo de prática, eu sinceramente não consigo entender. Mas quando eu venho para as Escrituras, eu vejo sim, existe domínio de trevas sobre a vida e mente dessas pessoas. Porque existem pessoas que passam a vida tentando engravidar, enquanto outras, não, vamos fazer de qualquer jeito, eu quero ter minha vida livre. Qualquer coisa tira e mata, qualquer coisa assassina. Eu não estou falando aqui de ideologia, eu estou falando da palavra de Deus, que é vida para as nossas vidas. Para que nós possamos entender que a nossa luta não é contra essas pessoas que praticam tais coisas. A nossa luta é contra os domínios das trevas que estão nas regiões celestes, nas regiões espirituais, que dominam essas vidas e manipulam os seus pensamentos, os seus comportamentos. Lembre disso, a nossa luta, a minha luta e a tua luta não é contra seres humanos, é contra as trevas. A maldade está crescendo, o amor está se esfriando, e a palavra de Deus já alerta sobre isso, que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor das pessoas se esfriaria. Por que isso? Se Deus é amor, aonde não há amor, significa que não há a presença de Deus. É muito simples de compreender isso. Agora nós precisamos ter muito claro, nós como cristão, todo cristão precisa compreender, independente do tempo de fé que você tem. Se você já tem 20 anos de conversão, se você tem alguns dias de conversão, você precisa entender uma coisa: o diabo existe. Demônios existem. O inferno existe. Forças malignas existem. Pastor, mas começa a falar dessas coisas, eu tenho medo. Não. Nós falamos disso porque nós precisamos compreender que sim, existe, só que acima de tudo isso está o poder de Jesus Cristo. E o diabo já foi derrotado na cruz. Amém? Quando nós falamos ali no versículo 10, sobre a igreja se tornar o corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra, nós percebemos, primeiro nós precisamos entender que sim, as forças ocultas existem, atuam, destroem. Só que vamos abrir Efésios, volta um pouquinho, Efésios no capítulo 1, verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Preste atenção no que está escrito no verso 21, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja foi dada a Cristo, e a Cristo foi dado o poder sobre todos. Tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Todo principado, potestade, domínio, todo nome que se possa referir, está debaixo dos pés de Cristo. E para que Ele seja o cabeça sobre todas as coisas, deu Deus a Jesus a igreja. Quem é a igreja? É este prédio? É o prédio de nossos irmãos aqui no outro lado da rua? Não. A igreja somos nós. O mesmo poder que há em Jesus Cristo, Ele compartilhou com cada um de nós. No momento em que Ele estava prestes a subir, ali nessas últimas estadas com seus discípulos, Ele disse: eu vou, mas deixarei convosco outro Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai vos ensinar, que vai capacitar e vai encher vocês de poder, e farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Vejam a humildade do Senhor Jesus ao falar isso, sendo Ele Deus, a qual é o seu corpo, ou seja, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então vamos lembrar, a nossa luta, ela não é contra pessoas. Por mais que muitas coisas que nós venhamos enxergar em comportamentos das pessoas, e comportamentos que são totalmente desadequados com aquilo que está escrito aqui na palavra de Deus, que muitas vezes nos ferem, a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra entidades espirituais. Ela é uma luta espiritual. E cada um de nós, eu, você que está aí do seu lado, você que está na sua casa, cada um de nós temos autoridade sobre as forças das trevas. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu te convido, leia o livro de Efésios, se possível ainda hoje à noite. E você vai ver isso claramente, Deus capacitando a igreja. E já vou antecipar algo aqui que quero falar. O livro de Efésios, ele mostra e fala muito sobre a unidade da igreja. Fala sobre suportar um ao outro, suportai-vos uns aos outros em amor. Tem vários conselhos. Por quê? Porque a igreja unida, ela é o corpo de Cristo. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos entender que nós temos domínio, autoridade e poder contra as trevas, em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante, verso 13, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ora, após nós compreendermos quem é o nosso inimigo, e que estamos como igreja acima do inimigo, o inimigo está abaixo dos pés de Cristo, e nós somos o corpo de Cristo, ou seja, o inimigo está aqui, debaixo dos nossos pés. Não tenha medo disso. Somos mais uma vez chamados, primeiro, revestivos no verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Aí traz uma explicação que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os domínios das trevas. E mais uma vez os convoca no verso 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Nós somos chamados a vestir essa armadura, a colocar essa armadura e vivermos com essa armadura espiritual, que não é uma armadura pesada, como a de um guerreiro, de um soldado romano. E o que mais diz aqui no verso 13? Que nós ainda recebemos a certeza da vitória. A certeza da vitória, porque a vitória já está consumada.
E ainda diz que se nós vencermos tudo, nós seremos inabaláveis. Mas para isso nós precisamos resistir. E para resistir nós precisamos tomar essa armadura. Essa é uma garantia para todas as pessoas? Não. Primeiro, para que nós tenhamos a garantia desta palavra, aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Se talvez você tenha vindo na igreja somente por vir, mas não tomou uma decisão por Cristo, eu te convido ainda nessa noite, entregue totalmente a sua vida para Jesus. Receba Ele como Senhor. Entenda que o sacrifício dele na cruz foi para limpar a sua vida, para perdoar os seus pecados e te dar a salvação por completo, a vida eterna, ou seja, para sempre viver com Ele no lugar que Ele está preparando para cada um de nós. Esta garantia, de que seremos inabaláveis e venceremos, também se destina para quem vive unido com Ele, como falamos há pouco, para quem passa a ser fortalecido pelo seu poder, para quem reveste-se com a armadura de Deus, para quem sabe quem é o inimigo e quais são as intenções desse inimigo, e que compreende que está como o corpo de Cristo acima das autoridades espirituais. Verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A NTLH diz: estejam preparados, usem a verdade como cinturão, estejam prontos, nós precisamos estar prontos para a próxima batalha, ou seja, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. O cinturão era uma peça, normalmente de couro, e alguns dos soldados, normalmente os soldados que iam na frente, era só couro, mas os soldados mais graduados, eles usavam couro e também algumas partes de metal para proteger na batalha, que cobria essa parte do estômago, das partes íntimas dos soldados, que os protegia. E diz que a palavra cingir significa apertar. Eles tinham que usar essa armadura apertada. Ou seja, estáis firmes, apertados com a verdade. E essa verdade é comparada ao cinturão para proteger dos ataques. Ou seja, mais uma vez fica evidente que o diabo toda hora vai tentar nos atacar. Só que nós não vamos vestir uma armadura de verdade física, mas é uma armadura espiritual. Aqui são armas que o apóstolo está fazendo uma metáfora comparativa, para que nós possamos entender quais são essas armas para usarmos. A couraça era uma vestimenta que cobria o tórax, normalmente de aço, não sei se era aço, mas enfim, metálica, que protegia essa parte aqui. E o que fica aqui no peito? O nosso coração. E se nós formos comparar metaforicamente, está guardando o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções em Cristo. Verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Na NTLH diz: e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. Nós precisamos entender que cada um de nós como cristãos, nós somos guiados pela palavra de Deus. E por onde quer que venhamos a andar, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho da salvação. Às vezes não é nem no teu falar, mas é no teu agir, nas tuas atitudes. Porque o mundo já está corrompido, as pessoas, tudo aquilo que falamos há pouquinho sobre os domínios das trevas, no comportamento, na manipulação das pessoas, isso já está dado, as pessoas já estão acostumadas. Mas perceba quantas pessoas já olharam para ti e disseram: tu tem alguma coisa diferente, porque tu te recusou a mentir tal dia que alguém disse que era para tu mentir. O que tu tem de diferente? Quem já passou por isso?
Tu não passou, tu ainda vai passar. Claro que, se tu cumpriu o que está escrito aqui na Bíblia, né? Mas eu lembro de várias vezes onde pessoas chegaram até mim e disseram: Tiago, tu tem algo diferente. Eu quero saber o que tu tem. E não estou falando isso para dizer que sou mais... Não. Eu sou um pecador tanto quanto cada um de vocês. Nós todos somos pecadores e somos dependentes da misericórdia, da graça de Deus. Porque a palavra diz que todos pecaram e carecem da graça. Se alguém diz que não tem pecado, esse já pecou, porque é mentiroso. Mas cada um de nós, ao lermos a Bíblia, colocamos em prática. Temos o Espírito Santo habitando dentro de nós e nós não somos mais manipulados. E as pessoas enxergam através de você o Evangelho da paz. E neste momento onde as suas atitudes, seus atos tornam como efeito na comunidade, nas pessoas às quais você convive, a porta está aberta para você anunciar o Evangelho da salvação, o Evangelho da paz. O verso 16 diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado usava um escudo. O que ele fazia com esse escudo? Ele se defendia. Veja, nós não precisamos andar assim. Não precisamos, mas nós precisamos ter fé. Porque com a fé, usando a fé como um escudo, nós apagaremos os dardos inflamados que o maligno tenta lançar. Ele vai tentar. Mas eu tenho fé. Eu estou firmado num propósito. Eu vou andando, não interessa quais são os obstáculos, de onde é lançado o dardo inflamado do maligno. A fé me protege. Só quero abrir um parênteses aqui. Cuidado. Porque muitas vezes, dentro da igreja, os nossos pensamentos podem ser invadidos por dardos inflamados do maligno, para confundir a nossa percepção de outras pessoas. Por isso que eu digo mais uma vez, leia o livro de Efésios. Se não for hoje, leia esta semana, porque aqui traz vários conselhos para nós, enquanto comunidade, enquanto igreja, enquanto irmãos que andamos juntos. Quantas confusões nós já percebemos dentro da igreja, por pessoas que imaginaram tal coisa que nem era, e as pessoas sofrem. Vamos lembrar aqui o que falamos lá no início. Um dos objetivos de Deus com a igreja é revelar Jesus através da unidade. Ao contrário disso, Satanás, ele tem como objetivo destruir essa unidade, talvez colocando pensamentos enganosos. E veja como Deus valoriza tanto a nossa unidade, o nosso relacionamento interpessoal como irmãos. A palavra é muito clara contra isso. Se alguém fez algo contra você, vai e acerte-se com essa pessoa. Vai e fala. Isso acontece na prática? É muito difícil. Mas daí tu vai lá e fala e a pessoa não aceita, então te chamam mais 2 ou 3 pessoas. Estou dizendo que a Bíblia ensina. E se não adiantou, comunica, fala à igreja. Nós nunca fizemos isso. E aqui não estou trazendo a nenhum de nós uma carga. Eu só estou dizendo o que a palavra nos ensina, porque isso é sério. Nós precisamos andar em unidade, independente das diferenças que tenhamos. Independente se um dia eu passei e não te cumprimentei, me perdoa. Mas vem e diz: ô pastor, olha só, passou por mim e não deu oi. Aliás, já perdoa antes, nem precisa falar. Mas se doeu, vem e fala. Não tem problema, eu te dou um abraço e te peço perdão. Agora, outra coisa, se você sabe que algum irmão tem algo contra você, olha como é importante a nossa unidade como igreja, não para somente para o nosso bem, para o nosso convívio,
mas porque nós temos como igreja uma função de avançar contra o reino das trevas. Esse é o principal propósito de vivermos unidos como igreja. Se você sabe que tem alguém que tem algo contra você, e você for lançar a sua oferta sobre o altar, antes de lançar a sua oferta, vai e acerte-se com seu irmão, e depois venha e faça a sua oferta. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Não vou pregar hoje sobre dízimo e oferta, mas quando Deus pede para que nós venhamos lançar a nossa oferta, é porque Ele quer testar o nosso coração para ver a nossa fidelidade, se nós estamos dependendo dEle ou não. Agora, se nós dependemos do Senhor, nós precisamos compreender, antes de lançar a oferta, eu sei que tem alguém que tem algo contra mim, eu preciso ir lá e me acertar, senão minha oferta não tem valor nenhum para Deus. Vejo como é importante a unidade da igreja. Verso 17 diz sobre o capacete da salvação: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para fechar, e para finalizar, nós já estamos indo para o final, traz aqui um grande segredo, que é a maneira com a qual nós iremos lutar. Nós temos todas essas armas, toda essa armadura de Deus, somos preparados, mas o verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, vigiando com perseverança significa sem desistir, vigiando com perseverança todos os dias, e súplica por todos os santos. Quem são todos os santos? Todos nós. Você já percebeu que não existem imagens de santo? Porque imagens de santos são ídolos, as quais a Bíblia condena. Mas quando a Bíblia se refere a santos, significa cada um de nós. Ah, mas nós somos pecadores. Somos. Mas nós somos santificados pelo Senhor. E nós somos um dia justificados pelo Senhor. E aqui mostra, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito. Se você não sabe como orar, o Espírito Santo te ensina. Tá, mas e onde é que está o Espírito Santo? Está dentro de ti. Basta você entregar a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entra dentro de ti. E se você chega para ler a Bíblia, mas eu não estou entendendo o que está escrito aqui, ora, o Espírito Santo vai te revelar. Eu não sei orar como convém, ora, creia, e o Espírito Santo vai orar em você, porque Ele conhece a mente de Deus, Ele conhece a vontade de Deus, e Ele te capacita a orar e entrar na presença de Deus para ter intimidade com Ele. Então, resumindo tudo aquilo que falamos aqui, termos armas à nossa disposição: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E usaremos essas armas através da oração, batalhando contra as outras pessoas? Não. Batalhando e lutando e guerreando contra o inferno, para que o mal regrida e o reino de Deus avance. E Deus capacitou a cada um de nós para isso. Amém? Eu quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, sem se preocupar com o que está acontecendo ao teu redor. Mas que você possa ter um momento
de olhar para si mesmo neste instante e refletir o quanto você já compreendeu sobre batalha espiritual, sobre a guerra que estamos vivendo. Pode ser que você está há anos vindo até a igreja e nada muda. Talvez você que está aqui, você que está na sua casa, viva aprisionado pelo pecado, por um vício. Quem sabe você está sendo escravizado, humilhado pelo diabo. Eu quero te lembrar nessa noite, neste momento, aí no seu lugar onde você está, com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, refletindo sobre a sua vida, eu quero te lembrar uma coisa. O Evangelho de João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho, você é filha. Você tem direito à herança, que é a vida eterna. E aqui, enquanto estamos vivendo a nossa vida terrena, nós temos sim a capacitação recebida de Deus para vencermos o maligno, para vencermos a tentação, para vencermos o desejo carnal pelo pecado, por aquilo que não agrada a Deus. É Deus quem nos capacita, não é pela força do teu braço, não é pela tua insistência, porque um dia você irá cansar. Mas quando nós colocamos as nossas vidas diante de Deus, os nossos desafios, as nossas lutas, e nós passamos a depender totalmente dEle, quando você necessita de respostas e não busca mais em ti, nas circunstâncias, a resposta, mas você coloca diante de Deus, sim, faça a sua parte, mas saiba que você tem um limite para ir, e a partir desse limite, é Deus quem age, é Deus quem vai por você. A vitória já foi consumada na cruz. Deus te capacita para que você resista todos os dias, através de todas essas armas, de toda essa armadura: a fé, a palavra, o Evangelho, o Espírito Santo. Deus te capacita. Vamos ficar todos de pé. E continue buscando ainda mais o Senhor, porque eu quero orar por você agora. Diga assim comigo: Espírito Santo, fortalece a minha vida, a minha fé, desenvolve em mim a salvação que há em Cristo Jesus. Eu tomo, Espírito Santo, eu tomo, Deus, as tuas armaduras nessa noite, as tuas armas nessa noite, e eu quero permanecer firme contra as ciladas, contra as armadilhas de Satanás, para que eu possa resistir o dia mau, para que eu possa resistir o pecado, para que eu possa desviar os dardos inflamados do maligno, para que eu seja achado firme, inabalável, porque eu sei que a vitória, ela já foi conquistada por ti, em nome de Jesus. Senhor, nós nos levantamos neste momento e tomamos a autoridade contra todo o domínio das trevas nesta região, neste lugar, nesta casa, nessa vida que nos assiste neste momento. Você que está pensando em tirar a sua vida, nós te abençoamos e declaramos a presença do Espírito Santo tomando a tua vida neste momento. Deus, toca esta pessoa agora que está pensando em tirar a sua vida. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os governos das regiões
celestes que dominam as vidas, que manipulam as vidas. Satanás, nós te damos uma ordem para que tu bata em retirada. Nós te atamos agora. Todos os trabalhos que foram feitos no passado, tudo aquilo que você abriu para que entidades entrassem e dominassem a tua vida, nós cancelamos e anulamos agora, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Declaramos a tua vida abençoada, livre em nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada sobre a tua vida, por palavras vindas do teu pai, da tua mãe, dos teus familiares, dizendo que tu é fracassado, fracassada, de que nada irá dar certo, nós quebramos isso agora, e nós declaramos o avanço do reino de Deus. Declaramos, Senhor, neste momento, salvação neste lugar. Que o teu Espírito Santo toque cada vida, para que haja, Senhor, conversão genuína, verdadeira, arrependimento, Senhor, de seus pecados. Toda consagração feita no teu passado, nós quebramos agora, anulamos agora, e nós declaramos a paz de Cristo enchendo a tua mente, a paz de Cristo enchendo o teu coração. Nós tomamos autoridade em nome de Jesus sobre as trevas.